Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. A interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Introdução. Na realidade, Die Traumdeutung apareceu pela primeira vez em 1899. Esse fato é mencionado por Freud no início de seu segundo artigo sobre Joseph Popper, 1932. Foi no inverno de 1899 que meu livro sobre a interpretação dos sonhos, embora sua página de rosto estivesse pós-datada com o novo século, finalmente surgiu diante de mim. Mas agora temos informações mais exatas por sua correspondência com Wilhelm Fliess, Freud, 1950. Em sua carta de 5 de novembro de 1899, carta 123, Freud anuncia que ontem, finalmente, o livro apareceu, e pela carta precedente parece que o próprio Freud receberá de antemão 2 exemplares, cerca de uma quinzena antes, um dos quais enviará a Fliess como presente de aniversário. A interpretação dos sonhos foi um dos 2 livros, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1950d, foi o outro, que Freud manteve mais ou menos sistematicamente atualizados à medida que foram passando por suas edições sucessivas. Após a terceira edição da presente obra, as alterações nela feitas não foram indicadas de maneira alguma, o que produziu um efeito algo confuso sobre o leitor das edições posteriores, visto que o novo material às vezes implicava um conhecimento de modificações dos pontos de vista de Freud que datam de épocas muito posteriores ao período em que o livro foi originalmente escrito. Numa tentativa de superar essa dificuldade, os editores da primeira edição das obras completas de Freud, as Gesammeltschriften, reimprimiram a primeira edição de A Interpretação dos Sonhos em sua forma original num só volume, e enfeixaram num segundo volume todo o material que for acrescentado depois. Infelizmente, contudo, o trabalho não foi efetuado de modo muito sistemático, pois os próprios acréscimos não foram datados, com isso, grande parte da vantagem do plano foi sacrificada. Nas edições subsequentes, voltou-se ao antigo volume único e não diferenciado. O maior número de acréscimos versando sobre qualquer assunto isolado é constituído, sem dúvida, pelos que dizem respeito ao simbolismo nos sonhos. Freud explica, em sua História do Movimento Psicanalítico, a 1914d, bem como no início do capítulo 6º, seção e a página 1 desta obra, que chegou tardiamente a uma compreensão plena da importância dessa faceta do assunto. Na primeira edição, o exame do simbolismo limitou-se a algumas páginas e a um único sonho modelo, dando exemplos de simbolismo sexual, no final da seção sobre as considerações sobre a representabilidade, no capítulo 6º. Na segunda edição, 1909, nada foi acrescentado a essa seção, mas, por outro lado, várias páginas sobre o simbolismo sexual foram inseridas no fim da seção sobre as sonhos típicos, no capítulo 5º. Estas foram consideravelmente ampliadas na terceira edição, 1911, enquanto o trecho original do capítulo 6º continuou ainda inalterado. Era evidente que uma reorganização há muito se fazia necessária, e, na quarta edição, 1914, uma seção inteiramente nova sobre o simbolismo foi introduzida no capítulo 6º, e para ela transpôs-se então o material sobre o assunto que se acumulara no capítulo 5º, junto com grande quantidade de material inteiramente novo. Não se fizeram quaisquer modificações na estrutura do livro nas edições posteriores, embora outro grande volume de material tenha sido acrescido. Após a versão em 2 volumes, 1925, isto é, na 8ª edição, 1930, alguns trechos da seção sobre as sonhos típicos no capítulo 5º, que haviam sido totalmente abandonados numa fase anterior, foram reinseridos. Na quarta, na quinta, na sexta e na sétima edições, isto é, de 1914 até 1922, 2 ensaios de autoria do Otto Rank, sobre os sonhos e a literatura criativa e a sonhos e mitos, foram publicados no final do capítulo 6º, mas foram posteriormente omitidos. Restam as bibliografias. A primeira edição continha uma lista de cerca de 80 livros, e a grande maioria deles Freud faz referências no texto. Esta lista permaneceu inalterada na segunda e na terceira edições, porém, na terceira, uma segunda relação foi acrescentada, contendo cerca de 40 livros escritos desde 1900. Daí por diante, ambas as listas começaram a aumentar rapidamente, até que, na 8ª edição,
a primeira delas continha cerca de 260 obras, e a segunda, mais de 200. Nessa fase, somente uns poucos títulos da primeira lista, pré-1900, eram de livros realmente mencionados no texto de Freud, enquanto, por outro lado, a segunda lista, pós-1900, como se pode inferir das próprias observações de Freud em seus vários prefácios, não pôde realmente atualizar-se de acordo com a produção de escritos analíticos ou quase analíticos sobre o assunto. Além disso, muitas das obras citadas por Freud no texto não eram encontradas em nenhuma das duas listas. Parece provável que, a partir da terceira edição, Otto Rank tenha se tornado o principal responsável por essas bibliografias. Uma carta de Freud a André Breton, datada de 14 de dezembro de 1932, declara explicitamente que, na quarta edição e nas que vieram a seguir, as bibliografias ficaram inteiramente a cargo de Rank. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.